onde a luta se trava no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. E no batalhão de Cristo prosseguir na partida, não use com teu valor, combate contra o mal. Pode tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando ataca outros, a peia. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vacile, hoje Deus te chama para me espreguiçar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e pelejar contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se ira, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó Felipe, para as pobres almas oprimidas, de quem furioso até tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer uma oportunidade em nome do Senhor Jesus, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Cadê a mãe da Silvia? Vai louvar? Glória a Jesus. Amém, igreja? Vamos assim, igreja, se colocar de pé, já vamos receber o servo do Senhor, com as palmas bem fortes para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, vem abençoar o meu filho, meu Pai, que vai trazer a palavra, Senhor, para cada coração, meu Pai. Senhor, agora usa ele, ministro, para usar na palavra, Senhor. Confirma a bênção, meu Pai, confirma a vitória, em nome de Jesus. Amém, igreja? As palmas bem fortes para Jesus.
fé, quem está sentado também ora, não é? Sentado, de pé, Verdade, Deus. ajoelhado, deitado. Verdade. O que vale mesmo na oração é o sentido dela. Vamos pedir a Deus que a sua boa palavra continue em coração. Palavra de Deus, boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. Apresentar o irmão que está doente, o irmão Marcos, esposo da irmã Penha. Apresenta aos irmãos que estão internados, uns não estão, mas estão enfermos também. Então vamos ao nosso dever, orar uns pelos outros. É verdade, Deus. Para que sareis, para que sareis, é uma realidade mesmo. Oremos, Senhor, nosso amado Deus, Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, estamos, meu Deus, aqui pedindo que a tua boa palavra, ela venha, Senhor da glória, cada momento a mais, Senhor, nos edificar, como tem nos edificado, nos segurar, como tens nos segurado, na virtude do teu Evangelho Santo e poderoso, e permanece, ó Deus, para sempre, na virtude do teu Evangelho Santo e poderoso, meu Senhor de poder e de graça, Santo de Israel, louvado e glorificado, és o teu santo nome, e permanece, ó Deus de glória, em Cristo Jesus, o Senhor da glória, com teu poder divino, santo e glorioso, e permanece, ó Deus, para sempre. Nós precisamos, Senhor da glória, cada momento a mais, Senhor, a tua diviníssima graça, Senhor, o teu poder divino, santo e maravilhoso, e permanece, ó Deus de amor, na virtude da tua graça em Cristo Jesus, teu amado Filho, no poder da tua graça santa e poderosa, meu Deus, meu Pai, na virtude divina, Senhor, da tua palavra, santa e gloriosa, Deus de glória, Santo Pai, glorificado o teu nome para sempre. Te apresentamos também as pessoas enfermas, Senhor, aonde estiver. Meu Deus, dai o alívio, Senhor, da glória, cura, de acordo à tua misericórdia, a tua graça santa e poderosa, na virtude divina, Senhor, da tua graça, em Cristo Jesus, teu amado Filho, no poder glorioso, santo e divino, Senhor, da tua palavra maravilhosa e poderosa, e permanece, ó Deus de glória, na virtude do teu Evangelho santo e poderoso, e permanece, ó Deus, para sempre. Louvado e glorificado és o teu santo nome, meu Senhor amado, e permanece na virtude da tua graça em Cristo Jesus, teu amado Filho, Santo de Israel. Quanto bendito és tu, Senhor, que permanece, ó Deus, para sempre. Ah, Senhor, nós precisamos estar sempre, meu Deus, meu Pai, cada momento instruídos na tua palavra, gloriosa e maravilhosa, louvado e glorificado és o teu santo nome, meu Senhor da glória, louvado e glorificado és tu, Senhor, e permanece, ó Deus, de amor e bondade, Santo de Israel, louvado e glorificado és o teu santo nome, meu Senhor da glória, e permanece, ó Deus de glória, em Cristo Jesus, o Senhor da glória, louvado e glorificado és o teu santo nome, Deus, aleluia, meu Senhor da glória, iluminando cada coração, cada vida, Senhor, com a tua santa e gloriosa palavra, na virtude divina, Senhor, do teu Evangelho, santo e glorioso, e permanece, meu Senhor da glória, no poder divino, glorioso e poderoso, Senhor da glória, louvado e glorificado és o teu santo nome, meu Deus, que permanece no poder da tua infinita graça, tua gloriosa misericórdia, meu Senhor da glória, louvado e glorificado és o teu santo nome, Senhor da glória, na virtude do teu
Santo, maravilhoso, Deus e poderoso, Senhor, abriga a mente de cada irmão, de cada irmã, ao poder da tua palavra santa e poderosa. Meu Deus e meu Pai, com essa virtude divina, Senhor, a tua graça santa e poderosa, e permanece, ó Deus, para sempre. Deus de amor e de bondade, bendito és o teu nome, Senhor, e permanece para sempre, na virtude do teu Evangelho santo e glorioso. Senhor, que cada momento, Senhor, nossas mentes serão abertas, Senhor, para o teu Evangelho, Senhor Deus de glória, com a tua graça santa e poderosa, meu Deus e meu Pai, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece para sempre, e assim seja. Amém. Aleluia. Graças a Ele, graças ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Acabamos a palavra, tivemos bastante tempo na palavra de, como disse o Senhor da glória, ensinai e aprendei e recebei um jugo leve e um fardo suave, e conseguirei descanso para as vossas almas. Assim disse o Senhor da glória. Vinde a mim, aprendei de mim. Essa palavra. Aprendei dele, e ele é o quê? Manso, humilde, manso, não é? Manso, humilde. Como que a pessoa pode adquirir o que Jesus quer dizer com isso? Aprender de mim que sou manso. É importante, porque ninguém, no sentido espiritual, ninguém consegue exercer mansidão a não ser beneficiado pelo fruto do Espírito. É isso que ele quer dizer. Vinde a mim e eu vos liberarei com abundância. E vos capacitarei para seres parecidos comigo. Por isso que é bom você meditar bem na palavra. Mas eu não sou manso. Mas na verdade é o Senhor que nos modela. Verdade de Deus. Ser igual a Cristo significa possuir temperamentos controlados, que é obra genuína do Espírito Santo. Vocês estão compreendendo? Compreenderam bem? Pessoas que têm aquele hábito de se agitar assim, constante, e já tem aquela prevenção. Se não der certo, sabe o que vai acontecer? Vou ficar irado. Ou de uma outra maneira. Aí o Senhor está referindo: aprender e sou humilde. Por isso que existe na oração, a oração, o ensinamento sobre oração, algo que devemos mais pedir em oração. Sabia disso? Na oração. Porque aquele pedido que devemos, algo que devemos mais pedir na oração é sabedoria. Porque ninguém pode demonstrar mansidão se ele não for beneficiado pelo Espírito Santo. Existe a mansidão por aptidão natural. Existem pessoas que não são crentes e são mansas. Existem pessoas que não são crentes e são bons conselheiros. Até vemos aí nas ruas, não é? Conselheiro crispiniano, os conselheiros, assim por diante. Devido às duas aptidão. Sabe o que é aptidão? Quem sabe? Por quê, irmãos? O que mais nos influencia é o entendimento da palavra para nos alegrar sobre o que a Bíblia diz. Aptidão. Alguém não é crente,
mas ele tem uma voz excelente para canto. Porque ele é, por natureza, beneficiado com... É bom participemos, porque o tempo é tão excelente para aproveitar as coisas que nos edificam, e às vezes a gente troca por emoção e começa a papapá. É uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Então, porque a pessoa diz assim: eu recebi o dom de louvor. Não existe dom de louvor. É aptidão. Compreendeu como as pessoas me invertem? Não aprendeu, depois não sabe o que está falando. Não existe dom de louvor. Existe louvor por aptidão. Seja para Deus, seja para o mundo. Com um bom destaque é aptidão para o louvor. E existe também aptidão natural. Essa que eu estou falando. Tem pessoas que não é crente, mas tem um excelente caráter. É um bom cidadão brasileiro e cumpre com seus deveres. É uma aptidão, mas ela está na posição natural. Agora, a nossa visão bíblica é a aptidão do Espírito Santo que Deus nos dá. Já vem essa função conhecida como os dons do Espírito Santo. E mais além dos dons, vem o quê? Vem o fruto. Está compreendendo? Somente a pessoa testemunha em Cristo como se deve, é aquela que possui o fruto. Por quê? O fruto, ele traz as qualidades referentes a caráter. E os dons não trazem caráter. Pode trazer e pode não trazer. Essa é a questão. Às vezes tem pessoas que têm dons espirituais e não têm caráter. Não tem zelo pelo que fala, pelo que faz, pelo que age. Às vezes tem aquele orgulho, aquele querer saber mais. Tem os dons. Às vezes ele faz tudo para ele. Quem entende quando a pessoa ela faz tudo para ela? Qual é a atitude de pessoas que faz tudo para ela? Eu jejum. Faço jejum, mas não faço para você, faço para Deus, né? Eu vou no monte. Vai no monte, mas não vai no monte para si, vai no monte para Deus. Para a glória de Deus, está compreendendo? Eu já ouvi pessoas dizer: eu sou um bom dizimista. Seja um bom dizimista para a glória de Deus. E a pessoa às vezes não compreende essa atitude que as pessoas fazem para elas e não para a glória de Deus. Mas elas têm dons. Mas sabe o que ela não tem permanentemente? É a presença de Deus. Aleluia. No sentido específico. E isso é que mais nós precisamos observar a presença de Deus. Ela traz outro tipo de atitude, não traz? Quem tem a presença de Deus, ele se envergonha de criar problema com seu irmão, porque está na presença do Pai. Então, na presença do Pai, depois criar atritos. Então, ele nega a presença dele. Agora, os dons espirituais, se a pessoa tiver cuidado, exerce e não está na presença de Deus no sentido específico, porque às vezes a pessoa tem dons e não tem caráter. Quando não tem caráter, não tem fruto. Os dons é de Deus, só que Deus dá por promessa de sem arrependimento, mas isso não transforma a pessoa. O que transforma a pessoa é o caráter do fruto do
espírito, que inclui a mansidão. Nós vamos comentar sobre a salvação. Porque para muitos hoje parece que a salvação está muito difícil. Para outros está muito fácil demais. E para outros parece que até não existe. Mas, como sabemos, a salvação, ela é uma doutrina, irmãos, que todos devem saber. Todos nós devemos saber a doutrina da salvação. Os princípios fundamentais da salvação. Precisamos ou não? Por exemplo, como estamos hoje? Em que época nós estamos? Já houve a época da salvação, Deus demonstrando a natureza pacífica. Já houve uma época que Deus lidou com Israel com a natureza irada. E a época que Deus usa nós também de acordo com a natureza feita pela primeira promessa. É a pacífica. A segunda é a da ira. Compreenderam bem? E a terceira é também a pacífica. Porque a primeira foi Abraão, a segunda foi Moisés e a terceira é Cristo. Tudo Cristo está lá no princípio, mas estou referindo no assunto de épocas e manifestação. Às vezes a gente pergunta assim, nós estamos debaixo da ira de Deus? Estamos debaixo da natureza pacífica? Ou estamos debaixo da ira? Está compreendendo? Podemos até estar debaixo da ira, mas se quisermos. Mas o tempo é o tempo pacífico de Deus para com os cristãos. Por que pacífico? Por causa do espaço para o arrependimento. Então, isto é pacífico. Vamos analisar as 7 promessas que Deus fez na Bíblia Sagrada no ministério de Abraão. O ministério que é o nosso pai na fé. 7 aqui em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 3. Diz a palavra de Deus. O Senhor chama Abraão e faz 7 promessas de início, o primeiro chamado. E assim continuou, o Senhor falando com ele. Aleluia! Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. 12. Isso. Deus chama Abraão e lhe promete promessas ou bênçãos. Está escrito na minha Bíblia, veja bem, chama e faz. Então tudo é Ele, nós sabemos que tudo é Ele que começa primeiro, né? E aí é o exemplo que a gente sente sempre reanimado devido a esse tempo que Deus encaixou depois, não só na palavra, mas também na virtude, para servir de exemplo para nós, que é importantíssimo. É o que diz a palavra de Deus. Gênesis capítulo 12, 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. É a primeira promessa, mostrar a terra. Ele não sabia para onde ia, mas Deus falou: eu irei te mostrar a terra. Essa é a primeira promessa que Deus fez a Abraão: te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. É a segunda. Por isso que nós temos que trabalhar na Bíblia a respeito da origem da palavra, sobre o fundamento de Deus no ministério de Abraão. Qual foi o fundamento? Fazer de Abraão uma Nação. Quem é essa nação? Hã? Então não se confunda, é Israel. E farei de ti, por isso que não sei se os irmãos sabem que Israel, aonde Israel habita, é o centro espiritual
de Deus. E o centro também geográfico. Quer dizer, a geografia da terra, Israel está bem no meio do mundo, do globo terrestre. O mundo é redondo, mas lá no quadro de Israel, onde a futura Jerusalém há de vir, como diz que ela desce, é quadrado. São segredos que vai revelando na palavra de Deus. Veja bem. Então aqui ele está falando para uma grande nação. Analise bem. Essa promessa e essa promessa, ela segue assim por diante, né? Eis que farei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Diz aqui a palavra. E tu serás uma bênção. Já são as 4 promessas. Engrandecimento. Se os irmãos fizerem uma avaliação, tanto na parte da tecnologia, quanto na parte da espiritualidade, mesmo no tempo da lei, na época, em todo o tempo, Israel é o povo mais sábio do mundo. Tudo, até mesmo, na Fundação Reviver contratou uns engenheiros de Israel, cientistas, para fazer com que a água do doce, salgada do Nordeste, transforme em água doce. E somente os judeus têm essa tecnologia para fazer isso. Não sei se ainda estão lá, mas quando a água salgada, não, eles têm a tecnologia, mas coisa vem de Deus. Vamos analisando aqui a palavra do Senhor, né? Abençoar-te e abençoar os que te abençoarei, versículo 3. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, a 6ª promessa. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí Deus, o que ele quer dizer com isso? Você quer ser mais abençoado? Peça na oração que Deus abençoa como abençoou Abraão. É isso que ele quer dizer. E quando você rejeita esse pedido, corre um grande perigo de um ministério clandestino, sem origem. Então, as 7 promessas que Deus fez a Abraão, começando pela primeira promessa, isso nos alegra muito, porque a primeira promessa que Deus fez a Abraão foi beneficiar de graça, trazer o benefício de graça. Graça é o presente que a pessoa recebe sem trabalhar, fazer coisa nenhuma, a não ser produzir o fruto de arrependimento. E assim sucedeu com Abraão. Às vezes a gente admira muito a conversão de Abraão, porque, irmão, Abraão era um homem milionário. Para quem não conhece a história biográfica da Bíblia de Abraão, Abraão era riquíssimo antes da chamada de Deus. Abraão, ele era formado nos melhores seminários da época, no seminário da Suméria, lá na região de Babilônia. Abraão, antes do chamado de Deus, ele chegava vamos dizer assim, em Brasília. Hoje ele não precisava de intermediário para falar com o senhor presidente ou com um determinado deputado. Ele ia direto, Abraão, porque ele era rico como ele era sábio, instruídos nas culturas da época. E quando o homem está nessa posição, tem uma riqueza tão alta, e uma sabedoria tão graduada, para exercer o que Abraão fez, Deus já sabia que ele ia receber a promessa. Porque como é que um homem dentro de um bangalô, nenhuma mansão, uma mansão e mais mansões, rodeado dos homens mais sábios da época, autoridades altas. Tanto é quando ele chegou em Siquém, o rei de Siquém falou: olha, vejo a ti como um anjo de Deus. Ele chegava e ia falar direto com o rei.
Agora o homem está nessa situação tão alto, tão bem apoiado. Agora ele ouve a voz de que não tinha nada escrito. Ele ouve a voz. E o que ele tinha que fazer então? Para viajar, quem conhece a trajetória daquela época, era necessário deixar a mansão, pegar um bolo de toldo e colocar em um animal e vai embora. A mansão ficou para trás. Porque ele pôde levar, ele levou. Gado, suas fazendas, de pouco em pouco. Mas quando Deus chama Abraão, já estava naquela situação, naquela riqueza importante. Agora, Deus chama Abraão. E o que mais agradou a Deus a atitude de Abraão? A fé. Está compreendendo? Esta é a estrutura da fé que nos transforma em heróis da fé. Então, Abraão, naquele momento, ele apanhou a Sara, não é? E seu sobrinho Ló, e vão peregrinar. Ao invés de ele deleitar nos benefícios da riqueza, não, agora ele foi peregrinando. Até ele vinha do leste, do oeste, ou se fosse Osasco, agora ele vai lá para Mogi, mas é uma distância bem longa, para a terra que o Senhor Deus mostrar. E aí ele já fez as promessas, só que essas promessas, por isso que a pessoa, nós temos que prestar muito bem atenção na salvação. Ele está compreendendo? Ou não? Hein, irmãos? É assim ou não é, irmã Tita? Não é assim? É. Não pode ler por enquanto, é só analisar aqui para nós avaliar bem a palavra de Deus. Por isso nós temos que ter muito cuidado, não é pouco não, sobre ministração da palavra de Deus, que o ponto estrutural é o quê? Salvação. Agora Abraão recebeu uma fé de herói. E as promessas que Deus fez a ele, o homem era velho. Já tinha 75 anos. A mulher 65. Mas a promessa estava ali. Agora eu mostrarei a promessa que tu serás uma bênção. Agora ele disse: em ti serão benditas todas as famílias. Mas o que nós estamos questionando para melhorar melhor a nossa mente é que hoje no tempo que estamos vivendo, aceitando a Cristo, mas agora entre nós está a lei. Mas também conosco está o fundamento. Mas o perigo que eu estou referindo é a pessoa confundir o tempo que Deus chamou Abraão com o tempo que Deus chamou Moisés. Esse é o perigo que ocorre. Às vezes a pessoa não perde a fé, mas perde a essência do fundamento. Aí na sequência aqui, Abraão saiu como peregrino, mas por meio da fé. E ele creu tanto em Deus, e os versículos 13 na sequência, que ele chega em um determinado local, ele ergue um altar. Não, ninguém, o homem não pode erguer o altar, a não ser que Deus permita. Para erguer o altar, é preciso que tenha uma graduação muito alta. Então, a graduação que Abraão tinha, que era tão alta, como eu já disse, agora a graduação ficou mais alta, porque ele se tornou um sacerdote. Você vê que coisa linda? Quando se fala na palavra sacerdote, é bom que todos compreendam. Sabe o que é sacerdote? Quem sabe? É uma pessoa que fala diretamente com Deus. É simples assim. É uma pessoa que fala diretamente com Deus.
Por que a pessoa fala com Deus? Porque Deus dá uma honra tão grande, por isso que Paulo disse, não é? Jesus também. Cuidado para não receber a palavra de Deus em vão, como se não estivesse recebendo nada. Ou recebendo uma coisa mais formal. Não. Sacerdote é isso, olhe bem. É uma pessoa, seja homem ou mulher, no sentido espiritual, que tem direito de levar a Deus em oração. Falar direto com Deus, pronto. O que é que significa orar? Falar com Deus. E oração? Hã? Orar é falar com Deus, e oração é entrar em ação. Por isso que chama oração. Está com Deus. coisa, né? Sabe? Falar com Deus e orar não é a mesma coisa. Falar com Deus, orar é falar com Deus. Agora, entrar em ação já é a comunicação com o próximo, com Deus e com o próximo. Já é diferente, por isso você tem que aprender. Orar é falar com Deus. E oração já é entrar em ação com Deus e com o próximo. Então tem diferença, não tem? Se você ora, mas não ama, entrou em ação? Não. Então, essa é a questão. Então, por isso se chama oração. Sabia, irmão José? Exatamente, para a gente não ser confuso. Eu oro, o negócio é com Deus. Eu já ouvi pessoas dizer assim, ó. Às vezes o dirigente ou a pessoa demora a vir na igreja e a pessoa aparece. Aí alguém pergunta ao dirigente, irmão sumiu, irmão, o que aconteceu, irmão? Irmão, Deus sabe de todas as coisas. Ela ora, mas não entra em ação, porque Deus sabe de todas as coisas, mas quem está perguntando não sabe. Ele quer saber, compreender, irmão, tem pessoas que se não aprendem, ela se torna regressiva aí para frente. Então, como eu estava referindo, então, Abraão, ele levou a Deus em oração e praticou o quê? Ação. Exatamente. Ele ora e falou com Deus e tomou atitude. Atitude, né? Significa atitude, né? Atitude. Porque a meia-verdade ela é condenada por Deus. O que é meia-verdade? Meia-verdade é a pessoa que ama a Deus, mas nega o amor para com o seu irmão, com o seu próximo. Então ela é portadora da meia. E para que serve a meia-verdade? Para nada. Nada. Aquele que diz que ama a Deus e reconhece o seu irmão está em João 2, não é? 3,15 também de João. É mentiroso, é suicida e é homicida. Quantos pecados comete? Homicida é o que tira a vida do homem. Suicida é o que tira a vida de si mesmo. E é 3 pecados, porque quem aborrece o seu irmão, o aborrecimento vem de onde? De onde vem o aborrecimento? Ele não vem do coração? Então, quem aborrece o seu irmão está suicidando a si mesmo. Porque ele está aborrecido com o irmão, porque ele está aborrecendo o irmão, porque o aborrecimento está dentro do coração dele, ou dela, da pessoa. E ela aborrecendo, quem sente aborrecido dentro de si mesmo, está matando a si mesmo. Porque traz, não vê, a própria medicina diz que a maior parte das pessoas que sofrem de câncer é causado por guarda do quê? De mágoas. Mágoa. A maior parte das enfermidades de câncer são constatadas pela Bíblia e pela medicina, promovendo o quadro de mágoa. Então veja bem, então Abraão já foi direto na ação, ele já ergueu um altar. O altar naquela época significava a presença real de Deus em Cristo, seu Filho Jesus, porque Abraão ergueu o altar
e oferece o animal do holocausto, que era símbolo de Cristo. E mais o que nos leva a atenção é que nessas promessas que Abraão nos fez, ou que Deus fez a Abraão, ela hoje serve para quem? Hã? Não, ela é coisa de alegrar, irmãos. É motivo de a gente prestar bem atenção mesmo, mas é motivo de você se sentir bem seguro na vida. Super seguro, devido a Abraão, quando ele recebeu a palavra, logo ele recebeu o quê? O selo com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele ouviu e ele creu. E a crença, ela contribui para a produção do quê? De fruto digno de arrependimento. Que o arrependimento, qual é o benefício do arrependimento? Não é o perdão? E qual é o testemunho do perdão? Não é a alegria? Quem sabe? Temos que... Verdade ou não é, irmão? Isso é exatamente o produto do arrependimento, o fruto digno de arrependimento. É o arrependimento mesmo. Ele produz, é a produção do arrependimento. É o fruto digno de arrependimento. Agora vem a recompensa que Deus dá para a pessoa. Alegria. Você não sabia disso, não? João Batista, no capítulo 3 de Lucas, e versículo 9 na sequência, ou até antes, ele disse assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque quando Deus pede arrependimento, Ele não está só pedindo arrependimento. Ele está dando oportunidade de oferecer perdão. Por isso que o perdão traz alegria. E Abraão se sentiu tão alegre que ele já teve a revelação da glória acima da riqueza e a sabedoria que ele tinha. A sabedoria de Abraão e Moisés são fora de época os dois, mas se avaliar no sentido relacionado a isto, a sabedoria que Abraão tinha e a sabedoria de Moisés eram iguais, de uma maneira toda específica. E agora vemos, foi prosseguindo, foi continuando. E Deus fez a promessa a Abraão, mas eu repeti mais uma coisa: naquele tempo tinha lei? Não. Para quem não descobriu, irmãos, é preciso descobrir, porque sabe que depois que veio a lei, veio o pecado novamente por causa da falta de atenção, que a pessoa não prestou, então não prestou atenção, veio a lei. Aí Abraão continuou crescendo cada vez mais. Aqui no capítulo 15, vamos dar uma olhada sobre a sequência da palavra de Deus, com Abraão, de uma maneira toda maravilhosa. Gênesis 15, versículo 12 e 13. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Isto. E 14 também. Se o irmão Carlos estiver com a Bíblia e quiser ler para nós. Gênesis 15, 12. 12, 13, 14. O filho de 8 dias, pois será circuncidado. Isso. Do passo das vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito será circundado. É 12, é 15, não está lendo? Gênesis 15, versículo 12. 15, 12, 13. Já fala-se da circuncisão. Capítulo 15, versículo 12. Isto. Pode continuar. 13 agora, né? Isto. Com efeito será circundado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará por 1% da vossa carne, por conserto perpétuo.
capítulo 15 e versículo 12. 12, é isso. Ora, diz aqui o versículo 11. 15. Quando ele fez a promessa, ele questionou com Deus como ele sabia. Compreendeu? Aí Deus disse a ele, olha, procura animais de 3 anos e as aves, e abre os animais, mas as aves não. Fica de olho, fica vigiando. Aí é o pacto renovado. Pode ler o versículo. Vamos começar o 15 e 12, né? Isso. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é tua. E servir-lo-ás e afligir-lo-ás 400 anos. Isto. E o 14. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Isto. Aí que era Abraão e Sara. E aí eles sairão com grande fazenda. E versículo 15. E tu irás a teus pais em paz. Isto. E tua velhice será sepultada. Quer dizer, tu não vai morrer agora, Abraão. Interessante, né? Tu não vai morrer agora, tu só vai morrer em boa velhice. Olha, e aí era um casal de velho, já velho segundo a natureza humana. Aí Deus fala, no versículo antes nós não lemos, Abraão questionou. Quando Deus falou, olha, eu te darei um herdeiro, ele falou, olha, como eu saberei que a sua velha, o meu servo é o Damasceno Eliezer, que era um servo da Síria. Aí o Senhor fez uma aliança com Abraão, prometeu os descendentes, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, diz a palavra, e farei de ti uma grande nação. Aqui vem a palavra o quê? Confirmando. Aí Abraão fez um sacrifício que Deus mandou fazer, e os irmãos sabem, quando Deus quer fazer aliança com alguém, sempre a natureza participa, sabia? Quando Deus pretendeu entregar Eva a Adão, o que aconteceu na vida de Adão? Caiu sobre ele um profundo sono. Aí ele tirou uma parte de Adão, a costela representa a metade, o original, entregou à mulher, mas passou por aquele processo de escuridão. Aqui Abraão também, Deus continuando com a aliança, ou confirmando a palavra que ele já tinha dito com Abraão, Abraão questionou e Deus falou, olha, a parte as aves, e as aves, os animais, mas as aves não partem. E depois você ficará em atitude de vigilância. Mas no momento certo, vai acontecer o que eu estou falando. Aí chamamos um pacto entre Deus e Abraão, a sequência da promessa. E Abraão caiu num profundo sono. E ali diz a palavra que a escuridão envolveu. Só que é assim, Deus faz uma aliança com o homem na palavra e faz aliança também por símbolo e por desenho. Sabe como se chama o número 8? O número 8, que é o número da circuncisão, ou seja, marcava o prepúcio da pessoa na época como sinal que Deus estava com a pessoa, que ela aceitava Deus na época. E aqui Abraão, naquele profundo sono, passou por uma visão. Abraão veio de um lado, Deus veio de outro, passou um pelo outro, e os dois fizeram assim, ó. Os dois fizeram assim, ó. Quer dizer, fez o número, por que é o número 8? Porque o número 8 você faz assim, vai assim e volta em outras formas. O homem veio do mundo do pecado, do mundo da esquerda, e agora Deus está sempre do lado da direita, espiritualmente falando, enfim. Pega o homem da esquerda e liga com ele, ambos se tornam.
e a promessa estava fixa. Quantos anos desses descendentes de Abraão ficavam no Egito, futuro descendente? 400, está aqui, ó. 14. 400 anos. Agora os irmãos analisam bem como que Deus nos dá a capacidade de futuramente julgar o mundo. Por que Faraó não queria deixar o povo sair do Egito? Ele era ruim, né? Porque ele não, por ser ruim, não conhecia Deus, não respeitava a profecia de Deus. Então o juízo de Deus sobre Faraó foi justo. Quando completou 400 anos, o que aconteceu? Deus levanta Moisés e diz: volta lá no Egito. E já tinha estado lá. Mas por que Deus mandou Moisés voltar ao Egito para tirar o povo de lá? Porque Deus falou com Abraão: a sua profecia não cai por terra. Verdade, Deus. Irmão, vamos analisar. Verdade. Vamos defender as causas uns dos outros. Se nós se opor contra o irmão, dentro da razão da palavra, nós estamos contra a profecia de Deus e somos pensando que somos ímpios, crentes, somos ímpios. Aí o que aconteceu? Moisés foi em defesa de o quê? Da profecia que Deus deu a Abraão. No capítulo 33 de Êxodo, Deus irou tanto com Israel que pecou demais e queria destruir toda a nação. Moisés prostrou diante de Deus e terminou diante de Deus e falou: Deus, tu não pode destruir essa nação e dar honra para mim, porque a honra foi dada a Abraão. Olha que maravilha. Coisa linda, não é? Não, eu não quero essa honra do Senhor fazer uma descendência, fazer de mim uma descendência. Eu quero trabalhar em cima do campo que o Senhor deu a Abraão. Como ficarei então a tua promessa, Abraão? Veja que coisa linda, é a palavra. Um irmão precisa depender a teste do outro, ou não precisa? Nunca você deve pregar para mostrar que você é mais sábio que o outro. Você tem que pregar para edificar o outro. Talvez não prega muito profundo, mas ele tem qualidades que às vezes muito melhor do que a gente. É uma realidade, por isso que você tem que aprender a palavra de Deus. Aí no decorrer de 400 anos, a profecia tinha que cumprir ou não tinha? Mas quem disse que o Faraó entendeu isso? O homem brutal, ele vai para o juízo mesmo, quem vai ser julgado, quem vai julgar ele, como já falamos várias vezes, somos nós. Que Jesus disse: conhecereis e ela faz o quê? Ela liberta. E também, pastor, Moisés profetizou que o Faraó ia morrer, né? É, porque Moisés já tinha a visão divina, mas por que ele ia morrer? Por causa da desobediência. Porque aí está aqui no capítulo 15. Ele achava que ele era maior do que Deus. Versículo 14. Isso. Então, o Faraó é obstinado, designado para o erro. Quem sabe o que significa a palavra Faraó? A palavra Faraó, o nome Faraó significa filho do sol. O sol tem filho? Não. É o eixo da idolatria. A lenda da mitologia diz que Faraó era filho do sol, quer dizer, filho do sol. Ele tem um pai, mas o pai não é Deus. O pai é a criação, é a criatura de Deus, porque o sol é a criatura de Deus. E quem criou o sol foi Deus. E o sol não tem filhos, tem? Então entra por isso que lá no Egito, na sequência, outro dia, mostrar para os irmãos por que houve no Egito 10 pragas. Porque no Egito, cada deus tinha 10 deuses por excelência. E cada deus respondia pela lavoura, outro pela guarda do rio Nilo, outro pela guarda da isenção dos piolhos. E assim foi. Depois os 10 deuses foram desafiados
por causa disso. Aí agora vamos analisando bem. Já que Abraão creu, que é o ponto essencial da palavra, e os irmãos descobriram aqui que Deus falou, olha, e o povo de Israel, o teu povo Abraão, lá no Egito, quando ele sai de lá, né, no decorrer de 400 anos, eles não vão sair pobres não, né? Vão sair ricos, com todas as riquezas. Nós vemos pelo capítulo 10 em diante, 15, hoje não dá tempo de ler, nós comentando, quando Israel foi sair do Egito, todos os egípcios prontificaram a dar riquezas, ouro, prata, mobílias que eles podiam carregar, tudo que eles precisavam com abundância, os egípcios deram porque Deus já tinha falado antes de 400 anos antes. Mas dentro desse comentário que nós estamos fazendo, qual o pecado que Israel cometeu lá dentro do Egito? Quando Moisés tinha 22 anos, ele foi visitar o seu povo para ver como estava. E viu um egípcio brigando com um hebreu. E ele aconselhou, e o egípcio revoltou contra Moisés, e Moisés mata o egípcio. Aí, quando Moisés foi para lá com o povo, depois que matou o egípcio, enterrou na areia, lá pelo capítulo 3 de Êxodo, aí tinha dois hebreus discutindo. Ele falou, não discuta, porque vocês são irmãos, por que fazer isso? Aí aqui, Estevão cita isso no capítulo 7 de Atos 22 e 23, ele traz esse relato lá do princípio. Aí eles disseram assim, quem te constituiu rei sobre nós, príncipe? Quer matar-nos como mataste o egípcio ontem? Então aí agora Israel cometeu uma grande falha, trocando a providência de Deus pelo pepino, pela cebola, está compreendendo? Pelos temperos do Egito, eles ficaram ali, nós estamos sofrendo aqui. Uma vez essa parte. Não é. Pepino da cebola. Exatamente. Aí porque naquela época mataram um hebreu lá no Egito. Agora não, mas uns tempos atrás era a mesma coisa de matar uma formiga, um cachorro. Hoje, se matar um cachorro, você vai preso sem fiança, ou até uma cobra, ou não é? Mas naquele tempo, não, os cães, os cachorros eram comparados por Israel. Aí Moisés falou, a história chegou aos hebreus aqui, chegou aos ouvidos de Faraó, porque eles estão me complicando e defendendo a sua estadia aqui. Moisés, fugiu. Foi lá para Midian. Mas Moisés foi já dentro da profecia de Deus. Por isso que a gente maravilha na graça. Quando Deus fala que algo vai cumprir através de uma pessoa e a pessoa negligencia o cumprimento, como a época é apropriada para aquilo, então Deus prolonga a paciência. Sabia disso? Aqui a palavra diz que eles ficariam no Egito quantos anos? 400, não foi? 400 anos. Dê uma olhada, irmão Carlos Bíblia, em Êxodo 12, verso 40. Isso é importante, sobre a longanimidade de Deus. A paciência, quando você está quase morrendo, já quase não tem mais paciência, o que é que aparece? A longanimidade de Deus, está nas mãos de Deus. Continua. Irmão Luiz. Encontrou, irmão? Pode ler. 12:40, livro de Êxodo. O tempo que os filhos de Israel habitaram sobre Egito foi de 430 anos. Mas na palavra de Abraão era 400 anos. Já que quando chegou ao momento exato, Israel rejeitou Moisés. E quis incriminar Moisés.
Aí, por isso que a salvação, a gente não sabe quando que a porta da graça vai fechar. Por causa dessa exceção. Aí depois, Deus, com a sua paciência, a sua longanimidade, prolongou mais por 30 anos a mais. Fez Moisés sair do Egito e foi para onde? Para Midian. E lá ele foi continuando a apacentar as ovelhas de Jetro, no rebanho. Foi lá onde Deus chamou ele de meio da sarça ardente, que já estava aproximando entre os 400 anos, 30 anos. E ele voltou lá para o Egito para cumprir a profecia. Aí é o chamado de Deus segundo o tempo da promessa incondicional. Deus salvou Abraão sem ele ter nenhuma condição. E nos salva também sem nenhuma condição. Depois que Deus falou com Abraão sobre aquela promessa, depois nós vamos continuar outro dia, querendo Deus, é a época que nós estamos agora. Sabia? É a mesma época da nossa chamada hoje, relacionada à morte de Cristo, e a obra realizada é de hoje. Por que a promessa é de hoje? Porque o primeiro plano de Deus para nós é que é bem fácil compreender, como ele disse na casa de Zaqueu. Jesus disse, ele explicou por qual motivo que a salvação veio à casa de Zaqueu, veio a Zaqueu e a sua casa, não explicou? Na 19:9 de Lucas, ele disse, hoje veio nossa casa. Por quê? Também é filho de Abraão. É o suficiente para nós. Senão você vai confundir, fazer tanta coisa, tanta tarefa, tanta cerimônia, que já não existe mais. Tem que compreender o efeito dessa salvação. Até para o arrebatamento da igreja. Os irmãos sabem que Israel está em uma contenda dura com Deus. E é pelo nosso amor. Então, o Israel que está hoje na lei, que está na promessa, segundo quem? Abraão, Israel está usando a lei segundo a ordem de quem? Agora, o Israel da promessa que nós lemos, que hoje eles interpretam a lei, eles estão debaixo da promessa que Deus fez a Abraão e não sabem. Interessante que nós sabemos hoje. Aí o que nós estamos vendo com a sequência do mundo? Referente a Deus, aos salmos e Israel. Estamos vendo um contraste. Porque Israel ainda não aceita a salvação da maneira que Deus chamou Abraão. Porque quando Deus chamou Abraão, já foi um ministério somente do quê? Sim, ó. Investindo assim, ó. Sabe o que é investir? É aquilo que você não pode fazer, outra pessoa faz por você. Investiu em você. Investiu. Então Abraão estava naquela situação de riqueza, tudo bem, socialmente bem, mas sobre a salvação ele não podia fazer, não tem dinheiro para comprar, porque ninguém compra. Aí Jesus investiu, Deus em Cristo investiu em Abraão. E esse investimento de Abraão, ali do Monte Sinai até o ministério de João Batista, ele ficou congelado. Ninguém chegava a Deus, mesmo que ele tivesse aquela fé em Deus, mas ninguém chegava a Deus a não ser aqueles que tinham a revelação de Deus pelo procedimento da graça, era pela lei. Agora nós temos esse momento alegre da lei, da graça, que é usada. Vocês estão compreendendo ou não? Compreenderam? Ou não? É preciso compreender, porque olha, é tanta coisa. Deus falou para você fazer um projeto aí de tantos tempos para eu obter um resultado. Não, é você crer e vai produzindo e
e Deus já vai. Isto nos tira totalmente, ou quase, ou parcialmente, porque a gente tem a preocupação com o dia de amanhã, mas é uma preocupação tranquila. É uma preocupação aproximada. Devido Deus falou com Abraão e abençoou Abraão, não impôs uma tarefa futura, a não ser fazer a trajetória da caminhada e ser sincero a Deus. Sabe o que é sincero? Quem sabe? Sem máscara. Sem cera, sem máscara. Sincero é aquele que quando erra, fala com Deus que errou. Esse é o sincero. Está compreendendo? Sincero é aquele que, quando recebe a bênção de Deus, entende da graça. É sincero. Mas sincero é aquele que, como nós somos falhos humanos, quando a gente comete falhas, pode dizer para com Deus sem medo, mas com respeito. Eu errei, Senhor, e eu quero perdão. E Ele, quando nos perdoa, Ele continua fazendo o que nós sejamos sinceros. Não vou prolongar mais o tempo, mas depois vamos continuando sobre a doutrina da salvação. A doutrina da salvação. Compreendeu, Matilde? Compreendeu? É preciso compreender para que não distraia o nosso pensamento. Você olha para o irmão, a irmã, já sente aquele peso de responsabilidade. Porque o Espírito de Deus que Abraão recebeu é o mesmo nosso que nós recebemos. É a mesma. E Deus continua nos abençoando, entre os